Obrigada, Zé. Também foi uma aula, né? Foi muito bacana. Obrigada, Carla. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer o CEAP. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito bacana ver a sala cheia, ver caras conhecidas e caras desconhecidas. Bom, eu sou Paula Fabiani, eu dirijo o IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Como tem caras desconhecidas, eu acho que eu queria contar um pouquinho o que a gente faz. Deixa eu ver se eu me entendo aqui. Tem um videozinho no site do IDES, né? Eu não vou passar aqui, até porque eu nem testei ele, mas para contar para vocês um pouco, o IDES é uma organização que surgiu, como a Carla já contou, há 18 anos atrás, foi fundada pelo Marcos Quício, que tinha sido diretor para a América Latina da Fundação Kellogg, nos 15 anos anteriores. E ele percebeu que o setor avançava na criação de GIF, muita gente tentando montar seus institutos e fundações, tentando organizar sua área de responsabilidade social e o seu investimento social privado. E o IDES surge para apoiar essas organizações, essas pessoas, essas famílias, essas empresas, para poder ter ações estruturadas de maior impacto. Então, o IDES é uma organização que trabalha dando apoio técnico para quem quer fazer o investimento social, qualificando e ajudando, né, na ampliação e expansão desse investimento social. E nós temos também uma série de ações para promover o setor, né, para ajudar o setor a se desenvolver, e que eu vou mostrar algumas coisas para vocês quando falar aí dessas tendências para o investimento social privado. Algumas coisas, né, o Zé Marcelo já trouxe, né? A gente é um país de inequidades, a gente convive, né, com áreas de excelências, com ilhas de excelências nas mais diversas áreas, mas também com setores e com áreas onde a gente vê muita carência. Então, é um país que tem muitos problemas socioambientais. Avançamos na agenda, mas ainda temos um longo caminho, né? Em especial em algumas regiões e alguns setores. Acho que o próprio trabalho do CEAP, né, numa região tão carente, mostra como você pode trazer ilhas de excelência para lugares que precisam e transformar a realidade das pessoas. Mas aí é só para lembrar, né, por que nós estamos aqui nessa sala, né? Porque, sim, a gente tem muitas inequidades, que é esse conceito, né, de dar um acesso igual a todos, para que todos tenham as mesmas oportunidades no nosso país. Já mencionei, né, o IDES trabalha, então, com famílias, indivíduos, empresas, comunidades. E só lembrando, o Zé Marcelo já trouxe um pouco, mas o que é o investimento social privado, né? Essa alocação voluntária, né? Então, ela é voluntária, ela não é obrigatória. Então, aqui a gente tem no Brasil uma série de empresas, principalmente, que tem que fazer investimento social obrigatório a partir de multas, a partir de requerimentos por parte do governo. Então, a gente está falando, sim, daquilo que é voluntário e estratégico, né? O investimento social prevê que você tem um retorno social daquele investimento. É isso que a gente está falando. Então, lá fora, né, com o surgimento dos negócios sociais, de toda essa agenda, quando a gente fala de, né, em inglês, o termo investimento social causa muita confusão. Lá fora eles chamam muito de filantropia estratégica, que é essa filantropia que busca ter impacto na sociedade, transformar e criar, mudar a vida das pessoas. Então, é isso que nós estamos falando aqui, né, desse investimento estratégico de recursos privados. Então, aqui a gente não está falando de recursos do governo, né, recurso público. A gente está falando de recursos privados para o benefício público, né? Então, também não estamos falando de ações privadas para benefício privado. E o que a gente vê é que o investimento social privado, ele busca ser estratégico e transformador, né? Busca ter resultados, realmente impactar a sociedade. Então, ele investe de forma proativa, né, e não reativa, né? Então, é muito se distanciando de uma agenda mais existencialista para uma agenda mais transformadora, de mudança da sociedade. Ele sabe por que ele investe e sabe o que esperar. Então, a ideia é realmente uma alocação planejada desses recursos para criar impacto na sociedade. No caso do investimento social corporativo, ele
a tendência é que ele seja alinhado ao negócio, até porque isso pereniza essa ação corporativa. Quando ele tem um alinhamento à prática do negócio, ele busca, estabelece resultados, ele sabe onde ele quer chegar e tenta medir esses resultados. Isso é uma tendência que a gente vê cada vez mais, mas ainda aquém do que a gente gostaria, né? Ter esses indicadores de desempenho e de impacto. E quando a gente fala de impacto, é realmente essa mudança que ocorre na sociedade, e não é quantas pessoas eu atingi. Aqui a gente está falando de resultado, impacto é o que mudou na vida dessas pessoas. Eu realmente criei uma transformação, né, com a minha ação, e estimula que organizações receptoras e parceiros façam o mesmo, que tenham indicadores, que mensurem seu impacto e que estabeleçam e busquem atingir os seus resultados. Eu vou trazer algumas informações que o Zé Marcelo já trouxe, mas eu queria chamar atenção para isso, né? A gente, em relação a tendências, né, do setor, a gente espera, as organizações reportaram que estão esperando aumentar o seu investimento social, né? Então a gente tem aí um pequeno crescimento esperado para o setor, né? Expectativa de variação para o ano de 2018, 22%. Mas eu acho que o que queria chamar atenção mesmo é essa questão, né, que o Zé Marcelo trouxe na sua apresentação, mas que é uma discussão muito forte para o Brasil, que é o fato de que os nossos investidores sociais, em especial, né, os corporativos, eles não praticam a doação. Eles são muito mais executores de ações de investimento social do que apoiam organizações da sociedade civil. E, como o Zé Marcelo falou, é muito importante, né? As organizações da sociedade civil compõem esse tecido de controle social muito importante para o desenvolvimento de uma democracia e de uma sociedade saudável. Então, eu acho que essa é uma provocação importante que a gente tem que fazer, tem que debater. Obviamente, tem uma relação com os incentivos fiscais, né? A gente tem incentivos fiscais para as empresas. Então, muitas das famílias que hoje poderiam estar fazendo investimento social com uma estrutura familiar fazem via as empresas, e que levou a essa proporção invertida, né? Como o Zé Marcelo colocou, de que a gente tem mais investimento social privado corporativo do que familiar ou de outras formas, ou organizações que operam seus processos, seus projetos, em vez de doar para organizações da sociedade civil. Então, acho que essa é uma questão, uma provocação importante, que a gente quer olhar, né, para o futuro, com perspectivas de que também as empresas, as famílias aumentem o recurso doado para apoiar organizações que estão lá dentro da comunidade, que estão perto do beneficiário e que têm uma compreensão, às vezes, inclusive maior do que são as necessidades e do que são as ações que podem mudar a vida dessas pessoas. Queria lembrar, né, a gente teve um avanço aí do recurso do investimento social privado, mas, quando a gente olha para a sociedade em geral, as doações individuais são muito maiores, né? Aqui é dado da pesquisa Doação Brasil, onde a gente mapeou, para o ano de 2015, 13,7 bilhões de doações de pessoas, né? Então, isso mostra que existe, sim, uma cultura de doação, mas a gente vê uma série de entraves para a expansão dessa cultura de doação, e também o que a gente percebe vis-à-vis o volume de recursos potencial que o Brasil poderia estar alocando em doações em relação ao nosso produto interno bruto, renda, ele poderia ser muito maior. Então, a gente tem o engajamento da população, mas o volume ainda é pequeno, em especial das camadas com mais recursos, né? Um dado da pesquisa que chama muito atenção é o fato de que, quando você olha para percentual da renda que representa o valor doado, falando de uma população que recebe menos de R$10 mil ano, a gente tem um indicador de 1,2% da renda. Quando a gente sobe isso para 100 mil ano, esse número cai para 0,4%, um terço, né? Então, na verdade, as nossas classes menos abastadas, elas doam muito mais em percentual da renda do que quem tem mais recursos. Como é que a gente muda, ou pelo menos diminui essa distância, né? Acho que essa é uma provocação importante. Como é que a gente engaja essas pessoas que têm uma condição de contribuir financeiramente de uma forma mais robusta nessa direção? E falando um pouquinho das tendências, né, do investimento social privado, quando a gente olha para o mundo, quer dizer, as organizações estão atuando cada vez mais globalmente, em várias partes.
com várias formas e modelos de atuação, tentando usar as tecnologias, as novas tecnologias, para ter mais escala, para chegar a mais gente, para criar mais impacto. E tem uma demanda muito forte por dados e transparências, né? Tem aí uma onda focada na geração de dados, de números, como é que a gente usa isso tudo também para ter mais impacto. E transparência também. Na verdade, a gente vive a era, né, da transparência, com as mídias sociais e com todos os mecanismos que a gente tem disponíveis. Isso também influencia a atuação da filantropia no mundo. E Brasil, né? Acho que tem aí, o José Marcelo trouxe um pouco essa preocupação, e o GIF está fazendo um trabalho muito interessante nessa direção, de se preocupar com a sustentabilidade das organizações da sociedade civil, que compõem esse tecido social importante. E a gente tem trabalhado em relação à legislação dos fundos patrimoniais, dos endowments, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês como é que está que faz parte dessa agenda maior de discussão de mecanismos para promover a sustentabilidade das nossas organizações. Movimento de estímulo à doação, né? O próprio José já comentou, e é um pouco o tema aqui, né? Um subtema dessa mesa, né? Porque isso é a base para o fortalecimento das organizações da sociedade civil, né? Então, estão surgindo mais pesquisas, o próprio Fundo BIS, que é uma iniciativa do GIF, está aí financiando algumas ações, plataformas. A gente, outro dia, fez um mapeamento e chegamos a um número que excedia quase 20 plataformas de doação diferentes, os mais diversos modelos. Então, a gente vê uma proliferação de plataformas que vão permitir, né, a ampliação da doação e campanhas, né? Além do Dia de Doar, né, a gente está planejando lançar uma grande campanha em novembro, vou contar um pouquinho também, para promover a cultura de doação no Brasil, focando nas barreiras que foram identificadas na pesquisa Doação Brasil. Né, que são o fato de que o brasileiro não fala que doa, 88% dos respondentes disseram que você não deve dizer que doa. Ou seja, isso já é uma barreira, né? Se a gente não fala do assunto, como é que a gente promove o assunto? Existe a questão da falta de confiança nas organizações, que aí é geral, né, de todas as instituições brasileiras nesse momento, mas, em particular, questão de que o brasileiro não enxerga que as organizações da sociedade civil são um veículo de transformação social. Então, faço uma pergunta, às vezes, em algumas palestras. Aqui, quem é contra a corrupção? Achei que essa é a sala inteira, gente. Aí a pergunta é, quem apoia uma organização que combate a corrupção? Duas pessoas. Uma organização da sociedade civil, uma ONG, uma OSC, como a gente quiser chamar, né? Quem dá dinheiro, faz uma doação para apoiar uma organização, uma Transparência Internacional, e tem outras que atuam nessa direção. Pouca gente. E eu falo, inclusive, sobre mim mesma, porque quando fiz essa pergunta, eu falei, nossa, nem eu estou fazendo esse papel. Agora, a gente, às vezes, não faz o brasileiro não faz esse link entre o que a organização está propondo de transformação e a doação como um veículo de participação social, de ação cidadã. Então, a ideia da campanha é a gente também tentar mostrar como as organizações transformam e que o ato de doar é um ato de cidadania, que é um ato de participação social. Não é só votar, ir para as ruas protestar e outras maneiras, né? Os negócios sociais, eu acho que toda essa discussão, né, das finanças sociais, negócios sociais, empresas B, isso é um movimento que veio para ficar e que ele vai influenciar as empresas, a atuação das empresas nessa direção, que todas as empresas virem empresas B. Acho que essa empresas B é uma certificação para as empresas que têm toda uma atuação socioambiental realmente comprometida com parâmetros internacionais. Então, e tem também toda essa agenda dos negócios sociais, vou falar um pouquinho rapidamente. E o crescente interesse em avaliação de impacto, né? Essa é uma, já antecipando, até uma frustração e uma esperança, né? Porque toda frustração você também cria uma esperança de mudança. A gente vê um crescente interesse, porém pouca alocação de recursos de verdade, porque avaliar impacto, que é esse pedacinho, a mudança, né? Não é só olhar para resultado e para processo, é difícil. Exige um investimento, até porque é importante você estar ouvindo os beneficiários. E aí, quando você tem que fazer um processo dessa natureza, tem um investimento mais robusto, mas ele cresce, né, como uma preocupação e um interesse por parte das empresas, dos investidores sociais e das organizações, que é muito bacana. Tentar entender o que está causando para poder melhorar a sua atuação e, com isso, ter mais impacto na sociedade.
Então, falando um pouquinho desses temas, a gente criou recentemente uma coalizão pelos fundos filantrópicos, porque a gente percebeu que os parlamentares não entendiam a palavra fundos patrimoniais, né? Pensavam em patrimônio, né? Quantos imóveis eu vou ter, e, na verdade, a ideia é um recurso à disposição de causas em benefício público, de causas filantrópicas. Então, a gente adequou o nome, estamos falando em fundos patrimoniais filantrópicos para aí melhorar a compreensão, e criamos essa coalizão para defender a amplitude de causas, porque os projetos de lei que estão com mais chances de aprovação, um é focado só em educação, o outro também era, a gente já conseguiu vencer essa batalha, mas um obriga a criar uma associação, o outro obriga a criar uma fundação, que são as duas modalidades jurídicas sem fins lucrativos, e a gente quer que isso beneficie todos os setores e todas as organizações da sociedade civil. Que aí, sim, a gente tem uma transformação e tem uma adoção desse mecanismo, que é o endowment, que é o fundo patrimonial, que é uma estrutura de financiamento perene para a organização. Então, você recebe um recurso, esse recurso é como se fosse uma poupança da ONG, né? Esse recurso fica lá e você vai usar só os juros para a sua atuação, mas você sabe que você tem esse dinheiro a perder de vista, né? Ou seja, na perpetuidade, no longo prazo. Isso permite que você se organize, planeje melhor, invista na governança, invista em processos, invista em tecnologia e consiga também financiar a manutenção, né? Esse é um grande problema, por exemplo, da área da cultura. Como é que pinta a parede, se todo mundo quer doar para a exposição? E como é que faz a manutenção, né, das instalações? Então, o Fundo Patrimonial é um instrumento muito robusto nesse sentido. E a ideia a gente vem atuando desde 2012 com essa questão, fazendo, inclusive, um trabalho em Brasília para aprovar uma lei que dê segurança para o doador, de que ele sabe que esse recurso vai estar lá e vai estar lá de forma perene e vai ser usado para aquilo que ele destinou. E a coalizão foi um movimento para a gente poder defender essa amplitude de causas. A campanha, né, como eu mencionei, a gente quer enfrentar essas barreiras para ampliar a doação. Aquele 13,7 bilhões, que é um número bem grandão, fica bem pequenininho agora quando a gente olha em relação ao Produto Interno Bruto, ao PIB, 0,23%. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando de 1,4%. Então, dá para crescer e dá para crescer bastante. No mínimo, dá para dobrar esse número, né? Então, mas a gente precisa de uma participação maior também das famílias que têm mais poder aquisitivo para poder crescer bastante esse número. E a ideia da campanha, né, todo mundo tem uma causa, qual é a sua, é um pouco dar esse primeiro passo, né? Para você fazer uma doação, primeiro você precisa definir qual é a sua causa, o que você quer mudar na sociedade. E, a partir daí, você selecionar e achar organizações que te interessam. A gente tem uma parceria com o IPEA, vamos usar um mapa das organizações da sociedade civil, para que as pessoas, quando entrem, né, fazer um teste, qual é a sua causa, aí ele entra e fala, nossa, olha só, em volta de mim tem 140 ONGs. Acho que as pessoas não têm noção, né, de quantas organizações da sociedade civil existem, e a ideia vai visitar, se engaja, né? A partir daí, a gente criar um engajamento que leve até a doação financeira, trabalho voluntário, outros modos de participação. Falei também dos negócios sociais, né, que é esse conceito aí, né, ou seja, as empresas começam a se aproximar das ONGs e as ONGs também se aproximam. Acho que a gente teve uma fala na mesa anterior sobre a questão da eficiência, da importância das organizações também terem práticas de gestão, as melhores práticas de gestão. Eu acho que tem esse processo das coisas se aproximarem, né? O mundo está ficando pequeno também nessa questão. E o que a gente espera é que realmente as empresas passem a ter na sua agenda, ao mesmo tempo que ela busca, né, as questões econômicas, ela também se preocupe com as questões sociais e ambientais, né? E que isso realmente traga muitos benefícios para a sociedade no longo prazo. E, por fim, a avaliação de impacto, né? Aqui, a avaliação é parte do processo do investimento social, né? Você define o que você vai fazer e, por fim, você avalia e retroalimenta o processo, ou seja, depois que você avalia, você fala, oxa, isso aqui é mais importante na minha ação, isso tem maior impacto, isso precisa ser melhorado. E a gente vem trazendo, né? Trouxe para o Brasil a ferramenta do retorno social do investimento, eu fiz uma certificação, e a gente tem feito essa provocação, né? Porque, do ponto de vista dos investidores, muitas vezes, um investidor, quando toma uma decisão de investimento, ele fala assim, bom,
pego 3 aí possibilidades, qual que dá o maior retorno? Ok, é esse aqui. É uma coisa muito objetiva, reta e direta. E a metodologia do retorno social do investimento, ele parte, né, de toda uma visão do beneficiário, não de uma visão do gestor que está ali no escritório e define seus indicadores de impacto, é isso que eu quero mudar e é isso que eu vou medir. Não, ele parte dessa investigação junto ao beneficiário, o que está mudando na vida dele, para depois definir indicadores e depois medir. Porém, o fato de você transformar isso num número, ou seja, esse é o valor do benefício social vis-à-vis o meu investimento, então eu estou dobrando o valor do meu investimento em benefício social, estou triplicando, isso permite uma conversa muito objetiva com o investidor e fácil. E aí ele abre os ouvidos para falar, bom, mas como é que você está fazendo isso? Ah, eu estou fazendo isso melhorando a educação dessas crianças, eu estou fazendo isso trazendo benefícios da parte da saúde, e estou fazendo isso com esses eixos de mudança que eu estou criando na sociedade. Então, é uma metodologia muito interessante porque ele ajuda nessa diálogo investidor e organização. E aí, vou, né, pedir permissão para o pessoal do CEAP, a gente está apoiando eles no processo de avaliação do curso técnico que eles têm, e uma jornada incrível, né? Acho que o bacana de fazer uma avaliação é porque você realmente conhece a fundo o resultado e também a ação de um investidor social ou de uma organização da sociedade civil. E o CEAP se deu esse desafio, porque também não é fácil, você pode chegar num resultado que não é exatamente aquilo que você estava esperando, né? Você tem notícias boas e notícias ruins no processo, mas eles tiveram a ousadia e a coragem de enfrentar e fazer essa avaliação, e acho que com isso... e a ideia toda do processo, que é o mais bonito, né, que eu gosto de contar, é que eles fizeram isso com a ideia de criar um endowment. Então, junta tudo, né? Cria um ciclo aí virtuoso e bacana de uma organização que está olhando para o longo prazo. Como é que eu consigo me manter? Como é que eu consigo gerar uma agenda de longo prazo onde eu estou atuando? Eu acho que essa é a mensagem, né, que eu queria passar. Eu acho que tem aí também um pouquinho já do que a gente vai discutir na nossa conversinha aqui depois das apresentações, que é isso, né? A gente tem as organizações da sociedade civil, os investidores, a gente tem que olhar para o longo prazo. O Brasil precisa ter uma agenda de longo prazo, né? E eu acho que a gente, como setor, tem que puxar também nessa direção de começar a discutir as coisas não para o próximo ano ou daqui 2 anos, mas para os próximos 10 anos. Né, para a gente chegar e para a gente construir a sociedade que a gente espera. E aí deixo aí uma frase, né, de um mega investidor, né, até uma pessoa talvez controversa em muitos aspectos, mas que, né, teve aí a coragem também de deixar um legado financeiro incrível, né? Ele doou grande parte da sua fortuna para a fundação do Bill Gates e falou: olha, vocês já estão fazendo um bom trabalho. Por que eu vou criar minha fundação? Deixo para vocês. E, por trás disso, está essa ideia, né, de que a gente precisa plantar árvores. Né? Precisamos ter muita árvore para a gente deixar muita sombra para as próximas gerações e para a sociedade que a gente sonha. E é isso, gente.